Bom, mais uma parte dessa aula introdutória sobre ondas, né? Vamos falar agora sobre a velocidade de propagação, né? Então, vamos voltar aqui à animação. Eu tenho um oscilador e tal, deixa eu colocar uma frequência razoável, amortecimento zero. E vamos ver então essa, tá muito lento aqui, né? Essa velocidade de propagação, né? Então, eu vou estudar exatamente eu vou começar aqui, na verdade, a definir essa velocidade de propagação. Depois, numa outra aula, eu vou chegar em termos físicos, como é que a gente consegue calcular fisicamente, pensando na densidade da corda, pensando na tensão aplicada à corda, como é que você define essa velocidade. A princípio, eu só vou mostrar o início para se calcular essa velocidade de propagação, certo? Então, a velocidade de propagação, se eu aumentar a tensão aqui, diminui, desculpa, a tensão, ela vai um pouquinho mais lento. Se aumentar a tensão, ela vai um pouco mais rápido, né? Então, vou mexer aqui, ó. Então, a velocidade, altera a velocidade de propagação desse pico. E agora, dessa forma aqui. Ele é mais rápido, né? Veja que mudou o comprimento, esse comprimento de onda também, né? Certo? A gente vai discutir todos os fenômenos. Por que que ele mudou o comprimento de onda? Aqui, quando você tem uma tensão bem baixa, ó, o comprimento de onda é bem menor, né? O comprimento de onda vai ser bem menor. Certo? Então, vamos começar a discutir um pouco essa velocidade de propagação agora, né? Então, vamos voltar aqui. Para entender melhor como é que a gente faz essa conta aqui da velocidade de propagação, vamos voltar outra vez para essa imagem, né? Então, essa imagem seria uma onda numa corda, aqui é y em função de x, tá? Então, aqui é exatamente um seno, né? Você tem uma senoide, né? Começa do zero e faz essa oscilação aqui. Então, y de x igual a seno de kx mais ômega t. Então é o seguinte, vamos pegar um ponto, a princípio pode ser um ponto qualquer, eu estou dizendo, considere um pico, que é um ponto de máximo, né? Porque na verdade vai ser mais fácil de fazer essa conta através desse pico. Mas poderia ser a princípio qualquer ponto. Que eu quero calcular nessa crista, qual é a velocidade dessa crista, tá? Na animação, aqui eu não consigo ver, aqui eu não estou vendo a animação, mas perceba que na animação, ou seja, no movimento real, isso aqui vai se propagar. Então eu quero calcular essa velocidade de propagação, que a gente pode chamar de velocidade em x, né? Então a velocidade ao longo do eixo x. Então vamos considerar um pico, tá? Esse pico aqui, certo? Que seria um ponto de máximo, tá? Coloco por exemplo, pode ser outro caso, mas é mais fácil. Então, se eu pego esse pico aqui, significa que o seno nesse ponto aqui vai ser sempre igual a 1. Todo mundo concorda isso aqui, ó? Nesse valor aqui, o seno é igual a 1. Então, eu coloco, já que no ponto de máximo, o valor de seno é igual a 1. Esse é o motivo da gente pegar o pico, que na verdade é mais fácil para fazer a conta, certo? E se ele é igual a 1, mesmo que ele comece a se movimentar, esse valor kx menos ômega t vai ser sempre constante, certo? Então, vamos supor aqui, eu tenho o seno de kx menos ômega t. Eu quero sempre olhar para esse ponto que se propaga, esse ponto verdinho, por exemplo, que se propaga ao longo aqui do x, e esse ponto que se propaga sempre vai ser um valor de máximo. Se ele sempre for um valor de máximo do seno, ele sempre vai ser igual a 1. Significa que kx menos ômega t é igual a constante. Certo? Então essa é a parte fundamental para entender, vamos dizer. A matemática, para entender o porquê que eu estou fazendo essa conta, por que eu vou chegar no cálculo da velocidade de propagação, vem desse argumento aqui. Eu estou sempre com ponto de máximo, no ponto de máximo o seno vai ser sempre igual a 1, significa que x menos ômega t é constante. Ponto final, é isso, certo? Então vamos lá, agora vamos para a conta aqui, né? Vamos voltar aqui aqui, opa, beleza. Então, está aqui, certo? Então, como é que eu comentei? Então, kx, aqui estou colocando mais ou menos, tá? Mas só para eu vou dar um resultado geral aqui. Kx mais ou menos ômega t, ou seja, o argumento do seno é constante. Tudo bem? E eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar esse cara em relação ao tempo. Fazer uma derivada de kx mais ou menos ômega t em relação ao tempo, certo? Fazendo isso, desse lado aqui eu vou fazer essa conta, e a derivada de uma constante é zero. Então eu já coloquei aqui, derivada de uma constante é zero, certo? Vamos considerar que tanto o número de onda quanto a frequência angular são constantes, ou seja, eu estou fazendo um movimento sempre com a mesma frequência, e eu tenho uma corda que vai ter exatamente a mesma característica, a mesma espessura, a mesma tensão. Então, a constante, essa constante, no caso,
o número de onda vai ser constante, certo? Então agora vamos derivar. Então vou derivar esse primeiro termo, depois esse segundo termo aqui. Então k dx dt mais ou menos ômega dt dt, certo? Dx dt, o que significa? É uma velocidade, que é a velocidade em x, ou seja, essa aqui vai ser a minha velocidade de propagação, tá? Então k vezes vx mais ou menos ômega, dt por dt é 1, mais ou menos ômega igual a zero, ou seja, vx igual a menos mais ômega k, certo? Então, vx é menos mais ômega k. Bom, o que eu extraio dessa informação? Tá? Eu comecei com mais ou menos, ó, kx mais ou menos ômega t, e aqui eu tenho vx menos mais ômega k. Então, vou voltar aqui para um gráfico, ó, o gráfico de y por x. Faço uma senoide aqui, faço outra senoide aqui. Então, se a velocidade em x for positiva, mais ômega dividido por k, significa, se ele é positivo, ele está no mesmo sentido do eixo x positivo, certo? Então, isso significa que uma onda é deslocada para a direita, certo? Isso, pegando aqui a nossa função, ó, y de x de t igual a seno de kx menos ômega t, significa que a velocidade de propagação está indo para a direita. Então, o que vocês podem entender disso, ou como é que vocês podem lembrar, né? Primeira coisa, fazer a continha. Se você fizer essa continha, você vai chegar que toda vez que o menos ômega t, esse termo aqui for negativo, significa que a velocidade de propagação vai ser positiva. Agora, se a função for mais ômega t, kx mais ômega t, se você fizer essa continha aqui, você vai ver que vx é menos ômega t, menos ômega dividido por k. Ou seja, a velocidade de propagação está indo para a esquerda, certo? Ou negativa aqui. Então, o Vx está contrário ao eixo de propagação. Então, o Vx é para a esquerda, certo? Então, esse é a primeira coisa importante para você perceber. Olhou a função x de t, né, a função de onda, você tem que saber se isso aqui é positivo ou negativo, certo? Se for negativo, significa que a onda está indo para a direita. Se for positivo, a onda está indo para a esquerda, certo? Isso é fácil de confundir, tá? E aqui eu coloquei, ó, tomando como base uma onda que se propaga para a direita, tá? Então, dx dt igual a vx, igual a velocidade, a nossa velocidade pw por k. O livro Hardy de trabalho, ele simplesmente chama de v, né? Ele não chama de vx, nem v de propagação, chama de v. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Nas provas eu sempre vou colocar Vx ou V prop, V de propagação, só para ficar bem claro. Então, só para fazer uma outra relação que relacione a velocidade de propagação, né? Então, a velocidade de propagação é ômega dividido pelo número de onda. Como ômega é 2π pelo período e o número de onda é 2π pelo número de onda, então eu posso escrever também que a velocidade de propagação é comprimento de onda dividido pelo período ou comprimento de onda dividido pela frequência, tá? Então são várias maneiras de você escrever exatamente a mesma relação, certo? Então aqui eu tenho 3 maneiras de escrever exatamente a mesma velocidade de propagação. Muito bem, vamos seguir mais um pouco. Vamos pensar agora Vamos entender bem essa função. Essa função, eu não considero simples, porque ela depende de 2 variáveis. E a gente não consegue, na verdade, assim, até consegue fazer um gráfico de 3, vamos dizer, com 3 dimensões, ou seja, y, x e t, até dá para fazer. Mas, em geral, a gente vai fazer gráficos em 2 dimensões, né? Y por x ou y por t, dessa forma. Então, como é que a gente consegue enxergar esses gráficos, né? Então, dada essa função aqui, que é a nossa função fundamental, né, da onda, né? Então, vamos pensar em t igual a zero, exatamente no instante t igual a zero. Tá? Vamos dizer que eu tiro uma foto dessa minha onda que está se propagando, né, que está se movimentando. Eu estou chacoalhando a minha corda, então a onda está se propagando. Então, em t igual a zero, eu tenho y de x e 0 é igual a seno de kx, certo? Esse termo vai para zero aqui, ó. Para t igual a zero, esse termo vai para zero. Então, o y de x de t é igual a seno de kx. Ou seja, para graficar essa equação agora é simplesmente um seno, né? Temos exatamente aqui um seno, certo? E aqui é o meu comprimento de onda. Beleza? Até aqui nenhuma novidade, nenhum problema, certo? Então eu coloco aqui o gráfico, esse gráfico aqui é exatamente o gráfico que a gente enxerga efetivamente. Tá? Se eu chacoalhar uma corda aqui, é isso que eu vou estar enxergando. A vibração em torno do eixo Y
e a cara dessa função, dessa onda se propagando ao longo do eixo x. Certo? Nesse caso eu estou parado, estou com t igual a zero. Tudo bem? Não tem animação nenhuma, t igual a zero. Bom, mas vamos ver um pouco a mais, né? Vamos pensar agora que eu vou fazer agora um gráfico onde eu quero x igual a zero. X igual a 0 metros. Tá? Eu vou pegar essa mesma função aqui, só que agora eu quero x igual a 0 metros. O que significa quando eu vou traçar um gráfico em x igual a zero? Isso é bem importante. Eu estou olhando para esse elemento de corda aqui, para x igual a zero, certo? Eu quero saber o que está acontecendo com esse elemento de corda, e quando é x igual a zero, o que eu vou variar? Eu vou variar o tempo. Então, para x igual a zero, o que eu vou variar é o tempo. Então, eu vou fazer agora um gráfico de y em função do tempo. Tá ok? Se eu fizer um gráfico de y em função do tempo, quando o x é igual a zero, ó, veja aqui, agora deixa eu só voltar aqui. Ó. Deixa eu apagar esses negócios aqui. Quando o x é igual a zero, ó, esse termo vai embora. Então, o y de 0 e t vai ser a seno de menos ômega t. Então perceba que tem uma diferença quando você vai fazer um gráfico de y por x, e agora eu vou fazer um gráfico de y pelo tempo. Ele é menos ômega t. Então isso é muito importante porque vai ser muito fácil confundir quando for fazer os exercícios. Então tem que perceber bem essa diferença entre um e outro, certo? Outra vez, vou só repetir outra vez. Eu estou pegando um elemento de corda aqui, ó. Apenas esse elemento de corda aqui, x igual a zero. Aí eu tenho essa função aqui, certo? Eu quero saber o que acontece com esse elemento de corda ao longo do tempo. O que está acontecendo com esse elemento de corda ao longo do tempo? Essa é a pergunta, certo? Eu podia pegar x igual a 3 centímetros aqui. Aí eu teria 3t a seno de k vezes 3, né? K vezes 3 centímetros menos ômega t, tá? Mas aqui eu estou pegando zero para ficar mais fácil a conta e olhar com mais detalhe esse gráfico, né? Então, para esse caso, para o elemento de corda x igual a zero, eu tenho essa função aqui. Muito bom. Só um lembrete aqui, vamos lembrar que a função C é uma função ímpar, ou seja, do lado de cá ela é positiva, do lado de cá ela é negativa. Então, seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Por que eu comento isso? Porque eu tenho menos ômega t, tá? Então, a seno de menos ômega t é a mesma coisa que menos a seno de ômega t. O que eu tenho aqui? Então, y de 0t é igual a menos a seno de ômega t. Lembrando da propriedade da função que seno é uma função ímpar, certo? Então, como é que esse gráfico aqui? Vamos fazer o gráfico agora de y em função do tempo. Y em função do tempo é o inverso do seno, certo? Exatamente o inverso do seno. Tá? Então, quando você olha para uma função com duas variáveis dessa maneira, você vai ter um gráfico de y em função de x, que é um seno normal, e para esse caso aqui vai ser um seno invertido, né? Vai ser um menos seno. Tá? Então, prestem bastante atenção, vejam se realmente isso está claro, porque isso confunde bastante. Então, eu escrevo o seguinte aqui, ó. Esse gráfico aqui, certo? Ele nos informa que em t igual a zero, ou seja, nesse instante aqui, t igual a zero, o elemento de corda x igual a zero, que é o elemento de corda que eu estou trabalhando aqui, então voltando para x igual a zero, esse elemento aqui de corda x igual a zero, está na posição y igual a zero. Tá? Beleza, até aqui tudo bem. A questão toda para entender mesmo como é que funciona essas equações é que o que vai acontecer ao passar um instante de tempo pequeno. O que vai acontecer depois de t igual a, sei lá, 1 segundo, ó, ele vai para y negativo. Tá? Ele desce. Ou seja, o meu elemento de corda x, ele desce um pouquinho. Tá? Bom, ou seja, eu coloco o elemento se desloca para y negativo. Isso vamos dar uma olhada numa animação. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na animação do PET, né? Então veja, tentei mais ou menos representar. Então esse ponto aqui, esse ponto verdinho, claro, né? Vamos supor que isso aqui seja exatamente y igual a zero, e eu estou olhando para esse elemento de corda aqui, certo? Esse elemento de corda. Então só voltando aqui para o gráfico, ó. Então significa para t igual a zero, eu tenho exatamente y igual a zero, certo? Um instante depois, o meu elemento de corda ele vai para y negativo. Tá ok? Então vamos conferir isso na animação, né? Vamos ver se é exatamente isso que está acontecendo na animação. Então vou bem devagar aqui.
Ó. Esse elemento que eu estou medindo está indo realmente para y negativo. Então está indo para y negativo, até o momento que ele para, né? Praticamente para. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico aqui. Ele para, então está nesse ponto, t igual a exatamente esse instante, e aí começa a subir até voltar para y0 e para y positivo. Tá? É isso que esse gráfico representa, a imagem dessa animação. Tá, ok? Que é difícil de perceber, normalmente a gente olha isso na animação, mas olhando para aquele gráfico de y de tempo, em função de tempo, é difícil de perceber. Tá? Então foi para y negativo, e agora ele vai começar a subir, né? Foi para 0, e agora para y positivo. Certo? Então o gráfico y em função do tempo, ele mostra exatamente a oscilação desse ponto aqui, y de função do tempo quando x igual a 0, a oscilação desse ponto ao longo do eixo y. Certo? Então vamos colocar a animação outra vez. Eu sempre estou olhando o movimento desse ponto aqui, para esse meu exemplo, né? Desse ponto x igual a 0 ao longo do eixo y. Então ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, para baixo. Esse é o motivo, então, por que eu tenho um menos seno de ômega t. Tá? Porque eu tenho um menos seno de ômega t aqui. Enquanto, quando olho para esse gráfico aqui, eu tenho mais seno de ômega t, porque esse gráfico mais seno de ômega t, eu estou olhando todos os elementos da corda. Eu estou olhando o elemento de x igual a 0, x igual a 1 centímetro, x igual a 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, assim por diante. Ou seja, como se fosse uma foto no instante t igual a 0. Já esse gráfico não, eu tenho um elemento fixo, eu fixo um elemento, certo? E a partir dali eu meço essa variação, né? Essa variação de y em função do tempo. Tá ok? Aí eu coloco mais uma observação aqui, né? Perceba que você tem um gráfico de y por x em t igual a 0, certo? Yx em t igual a 0. E aqui eu tenho y por t em x igual a 0. Tá? Eu estou olhando para gráficos que me dão informações um pouco diferentes. Eu coloco, os gráficos são diferentes. Tá? Então tome bastante cuidado que os exercícios vão perguntar exatamente esse tipo de informação e se não tiver bem claro, não sai, o negócio o exercício não sai. Muito bem, agora a última parte desse estudo falou, beleza, eu calculo nesse gráfico e nessa função, eu consigo olhar a posição em função do tempo. Posição de x igual a 0 em função do tempo. Tá, mas é importante também calcular a velocidade dessa posição em função do tempo. Tá? Então, para calcular a velocidade da função, dessa função, a velocidade da função em função do tempo, né? Então eu tenho uma velocidade em y. Tá? Eu quero calcular essa velocidade desse ponto ao longo do eixo y. Ou seja, é a velocidade de y. Certo? A gente pode chamar de velocidade em y ou velocidade transversal. Tá? Você tem velocidade transversal ou velocidade em y. Então lembrem, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular para um ponto fixo, certo? E se eu quero calcular uma equação com duas variáveis para um ponto fixo, eu vou usar exatamente a derivada parcial, certo? Eu não posso usar a derivada total, a derivada convencional. Vou ter que usar a derivada parcial, porque a derivada parcial, o que ela vai fazer? Ela vai fixar x e vai derivar em função do tempo. Tá? Então, Vy é o seguinte. Vy é a derivada parcial de y em função do tempo. Ou seja, fixei o x. Qual o valor de x que eu fixo? Depois eu defino, não tem problema, vou definir depois. Mas eu sei que eu estou impondo que x é fixo. Uma das funções, uma das variáveis é fixa. Esse x é fixo. E eu vou derivar o tempo, em relação ao tempo. Então, del y, del t, é igual a del y, del t, a seno de kx menos ômega t, kx fixo, então vai me dar menos a ômega, certo? Menos a ômega, cosseno de kx menos ômega t. Tá? E aí sim, tenho aqui a nossa equação, velocidade em y, ou velocidade transversal, vai ser menos a ômega cosseno de kx menos ômega t, e aí sim eu vou definir o x para x0, por exemplo. Então, para x0, o que eu tenho? Vy de 0t vai ser menos a ômega cosseno de menos ômega t. Tá? Isso aqui vai para 0. Menos a ômega cosseno de menos ômega t. E lembrando que a função cosseno é uma função par,
o cosseno de menos θ igual a cosseno de θ. Ou seja, então esse menos aqui não serve para nada, eu vou simplesmente cortar ele aqui, tirar ele aqui. Então vy de 0 e t igual a menos a ômega cosseno de ômega t. Então a cara da função é esse aqui, ó. Está fazendo esse movimento aqui. Certo? Dessa forma aqui. Então o que a gente consegue enxergar? Vamos voltar aqui para a animação, né? Vou mostrar na animação o que a gente vê. Então deixa eu começar outra vez aqui. Deixa eu tentar outra vez, chegar bem no zero aqui. Eita, passou. Aqui, mais ou menos. Significa, com esse gráfico aqui, ó, essa função, né, ou esse gráfico, que no tempo t igual a zero, a velocidade do meu elemento x igual a zero vai ser máxima e negativa. Tá? Máxima e negativa. Que é exatamente o que está aqui. Ó. Quando ele passa nesse ponto, ele vai ter uma velocidade para baixo, ou seja, esse elemento ele vai descer ao longo do eixo y, ou seja, ele tem velocidade negativa, e nesse ponto ele vai ser máxima, certo? Vai ser uma velocidade máxima. Até que ela para, volta positiva, máxima, zero, positiva, máxima. Então toda vez que ele passa no ponto zero aqui, ela vai ser máxima, certo? Tanto para cima quanto para baixo. Ela vai ser máxima positiva para cima e máxima negativa para baixo. Que é o que esse gráfico representa, né? Esse gráfico representa. Ok? Então veja que não é nem um pouco óbvio você olhar para esses gráficos, para esses três gráficos distintos, né? Você olha para esse gráfico aqui, y em função de x, depois você olha para y em função de t, depois você olha para vy em função de t, são gráficos que têm características bem diferentes e tem que entender exatamente o que eles querem dizer. Tá? Isso que é realmente o importante. E aqui eu só junto os dois gráficos, né? Y em função do tempo, e aqui no caso, o que eu coloquei? Ah, aqui faltou colocar um VY, né? Então aqui seria VY, velocidade Y em função do tempo, tá? Então as amplitudes mais a ômega e menos a ômega em função do tempo. Então veja que nesse ponto aqui em t igual a zero, eu tenho x igual a zero, ele começa a ir para y negativos e a velocidade é mínima, né? E ele começa então a diminuir a velocidade, aumentar na verdade a velocidade, né? Até chegar em zero. Velocidade zero significa que ele parou nesse ponto de mínima aqui. Aí ele começa a retomar, quando ele começa a retomar, começa a ter velocidades positivas. Velocidades positivas significa que o meu sistema está levantando. Ele está subindo e descendo, subindo e descendo. Então é a conjunção aqui desses dois gráficos. Y em função do tempo e VY em função do tempo. Tá? Então, acho que é basicamente isso. Essa parte eu considero bem complicada para entender, tem que assistir várias vezes, eu acho que essa videoaula eu vou fazer alguns exercícios para ver se fica claro e qualquer dúvida vocês vão me perguntando, porque eu considero isso bem difícil de entender, principalmente que num caso você tem que você trabalha com tempo igual a zero e fala de todas as posições da corda, a gente visualiza todas as posições da corda no gráfico, e no outro caso a gente olha só uma posição da corda, só um elemento de corda, e vê como é que esse elemento único de corda se move ao longo do tempo. Tá? Então isso não é nem um pouco fácil de perceber.